Olá, me chamo Maria José Vieira de Carvalho Cunha, sou promotora de justiça no estado do Pará, tenho por objeto de estudo o direito animal e hoje nós estaremos aqui conversando em como descomplicar o orçamento público para políticas públicas em defesa animal. Estaremos exercendo, portanto, uma atividade tipicamente acadêmica. Gostaria primeiramente de agradecer ao Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, Frente Animalista, pelo convite, parabenizar pelo excelente projeto que objetiva descomplicar o orçamento municipal e permitir a maior participação popular naquilo que nós chamamos de controle social, no engajamento da execução de políticas públicas. Essas ações que são encampadas pelo Fórum de Defesa Animal, elas possuem uma função social de grande magnitude, a orientar a sociedade como e onde buscar a efetividade e execução de políticas públicas animalistas. O Fórum programou uma série de palestras que possuem a finalidade de orientar a sociedade civil, as entidades de terceiro setor e candidatos ao cargo eletivo de prefeito e vereadores municipais para as eleições vindouras que estão próximas já. Primeiramente, em ter conhecimento do regramento constitucional da dignidade animal e de reconhecer que os ambientes das cidades eles são compostos por animais humanos e por animais não humanos. E que há necessidade de um maior assenhoreamento desses desafios municipais que têm que ser enfrentados para a construção de políticas públicas afirmativas de natureza animalista, tendo por norte o orçamento público municipal. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso curso Animais e as Cidades, Desafios Municipais para a Construção de Políticas Públicas Animalistas. O nosso tema vai ser Descomplicando o Orçamento Municipal. Primeiramente, nós temos que ter uma noção do que seja o orçamento público, um conceito basilar. O orçamento público, ele é a previsão de receitas e a autorização de despesas públicas. No Brasil, esse período de validade é de 1 ano, devendo o orçamento ser aprovado por lei, que é aquilo que nós conhecemos como lei orçamentária anual. O processo legislativo brasileiro, em matéria orçamentária, é importante que a gente traga aqui que o nosso recorte não é voltado para o direito financeiro e nem para o direito orçamentário, mas sim para noções básicas de como é construído o orçamento público, para que a gente possa engajar as políticas públicas afirmativas em matéria de direito animal. A lei orçamentária do nosso país, as leis do sistema orçamentário brasileiro, elas são três. E elas são derivadas de um mandamento constitucional. O artigo 65 da Constituição Federal, ele determina que as leis do sistema orçamentário brasileiro sejam três de iniciativa do Poder Executivo. E aqui nós temos o plano plurianual, que ele é estabelecido para um período de médio prazo, ele é um plano quadrienal de iniciativa do chefe do Poder Executivo de cada unidade da federação, a nível federal do presidente da República, a nível estadual dos governadores e a nível municipal dos prefeitos municipais. E ele deve levar em consideração aqueles objetivos, aquelas diretrizes e aquelas metas prioritárias para serem trabalhadas a nível de políticas públicas. O plano plurianual, ele deve ser remetido pelo chefe do Poder Executivo com a participação e a oitiva da sociedade, porque o nosso sistema é um sistema republicano e é um sistema democrático. Então, aquelas metas, aquelas diretrizes, aqueles objetivos que vão constar do plano plurianual, eles devem casar exatamente com aquelas plataformas, aquelas propostas que foram trazidas em campanha, quando o candidato ainda trouxe para o povo aquele leque
de políticas públicas que ele pretendia alcançar durante o seu mandato. E esse plano plurianual, por ele ser quadrienal, ou seja, ele é previsto ali para 4 anos, e às vezes essas diretrizes, essas necessidades, elas sofrem alteração. E é por isso que ele é revisitado anualmente pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vai trazer para a gente quais são as diretrizes, os objetivos e as metas que devem ser trabalhados no ano subsequente, olhando já para a despesa pública e olhando para a arrecadação que se conseguiu para tornar possível a execução das políticas públicas. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vem e orienta a lei orçamentária anual. Então, essas 3 leis, elas têm como que uma hierarquia. Primeiro, o plano plurianual, que a nível federal deve ser enviado até o dia 31 de agosto de cada ano. E ele perdura esses 4 anos, tendo por norte também as políticas públicas em matéria de regionalização, de forma regionalizada, porque as prioridades que existem no Sul, no Sudeste, no Nordeste, no Centro-Oeste e no Norte se diferem. Então, esse plano plurianual, além dele trazer aqueles objetivos, diretrizes e metas de propostas de campanha, materializar essas propostas de campanha para o seu projeto de lei, que posteriormente vai se transformar em lei, ele é reavaliado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela é anual e sempre vai pelo Executivo Federal até o dia 15 de abril de cada ano para a validade para o ano subsequente. E ela vai orientar a Lei de Diretrizes Orçamentárias em quais são essas políticas públicas que devem efetivamente serem efetivadas. Aqui a gente colocou conceitos, colocou detalhadamente no visual, para que todos possam, posteriormente, ter um conhecimento mais largo, mais abrangente, com os conceitos todos de cada uma dessas leis orçamentárias. Como o nosso tempo é pouco, a gente vai trazer aqui na explanação ideias gerais, com todas elas ao mesmo tempo sendo trabalhadas. Entretanto, no visual, nós vamos detalhar separadamente para uma melhor compreensão. O executivo, por ele ter a iniciativa, ele encaminha esses projetos de lei para o legislativo, que emenda ou não emenda esses projetos de lei. É bom lembrar que o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, por mandamento constitucional, elas ocorrem para todas as esferas da federação. União, Distrito Federal, estados e municípios. Então, o executivo ele tem a iniciativa, ele encaminha o projeto de lei, o legislativo emenda ou não emenda, devolve para o Poder Executivo, e aí o presidente da República, o governador e o prefeito têm 15 dias para sancionar e publicar essa lei. Importante também que a gente possa ter uma conversa aqui sobre a questão do controle social, o controle político-social e a participação popular. É bom a gente sempre lembrar que, além dos candidatos a prefeitos, a vereadores, que o curso objetiva alcançar, ele também objetiva alcançar a entidade do terceiro setor, sociedade civil organizada, protetores, ou seja, todos aqueles que estão em busca de políticas afirmativas em direito animal. Então, por que essa lei de iniciativa do Poder Executivo tem que ser levada num segundo momento para o Poder Legislativo? Porque é o Poder Legislativo, na nossa democracia representativa, que está ali representando a sociedade, está representando o povo. Se o dinheiro é público, se a forma de cooptar esse dinheiro público, ela deriva dos nossos tributos, e os nossos tributos, eles são impositivos e sancionatórios. Você, nós não escolhemos se nós devemos ou não, podemos ou não pagar tributos. Nós temos que pagar os tributos que nos são impostos desde o nosso nascimento, pelo chamado contrato social. E uma vez que esse dinheiro que é arrecadado pelo governo para a execução de políticas públicas é um dinheiro público, não é um dinheiro particular, não é um direito patrimonialista que pertença àquele governante, ele obrigatoriamente tem que ouvir a sociedade.
A sociedade tem que ter participação na eleição dessas políticas públicas que serão trabalhadas já com a chamada lei de orçamento anual. É aquela que vai fazer a estimativa das receitas que serão arrecadadas e vai fixar as despesas que podem ser gastas. Nenhuma despesa pode ser feita acima daquilo que contém o orçamento, que contém a dotação orçamentária autorizada pelo Poder Legislativo. Então, como não é possível que se faça consulta de forma individualizada pelos milhões, milhares de habitantes que nós temos, essa consulta pela democracia representativa, ela é feita através dos nossos representantes do Poder Legislativo. Então, são os vereadores que vão falar em nome da sociedade para dar essas dotações orçamentárias, esses créditos, autorizando o executivo a fazer esse gasto. Então, é de fundamental importância que a sociedade conheça as suas formas de participação dentro do processo legislativo que vai compor as 3 leis do orçamento brasileiro: o PPA, o LDO e a LOA. E essa participação, esse controle social, ele pode ocorrer das diversas formas, com audiências, com consultas públicas, com o chamado orçamento participativo. Então, primeira coisa é a sociedade civil organizada ter conhecimento de como é a elaboração desses projetos de lei de iniciativa do Executivo, que eles devem materializar as propostas, as promessas de campanha, porque quando você elege ou você vota no candidato, você está votando na plataforma política dele, nas promessas de campanha. E essas promessas de campanha, elas se materializam no Executivo pelas suas diretrizes, pelas suas metas, pelos seus objetivos lançados no plano plurianual, e eles são avaliados dentro da lei de diretrizes orçamentárias para que você realmente, naquele momento, naquele horizonte temporal de planejamento, você tenha a certeza de que aquelas diretrizes realmente são as prioritárias que devem ser trabalhadas. E, finalmente, se materializa em forma de execução de políticas públicas com a autorização de dotação orçamentária que é dada pela Lei Orçamentária Anual. E o povo se manifesta através tanto do seu voto, elegendo ali aquele leque de políticas públicas que lhe foi apresentada, quanto no momento das audiências, das consultas públicas e do chamado também orçamento participativo, que é uma inovação nossa do Brasil, que inclusive é exportada para diversos outros países. Então, nós vamos ter aqui, no recurso audiovisual, todos os conceitos do que seja o PPA, que é o Plano Plurianual de médio prazo, que vai eleger as diretrizes, objetivos e metas dentro das propostas de campanha de cada chefe do Executivo. Nós vamos ter também a conceituação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e vamos ter também o conceito da Lei Orçamentária Anual. Resumidamente, o que é que ocorre? Os projetos de lei do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, eles são de iniciativa do chefe do Poder Executivo, de cada unidade da Federação, e enviados para a Casa Legislativa correspondente. No âmbito federal, Congresso Nacional; no âmbito estadual, compete às Assembleias Legislativas. E em âmbito municipal, a competência da Câmara dos Vereadores. Em âmbito federal, existe ainda a comissão de orçamento que vai aprovar e depois vai para a votação das 2 casas legislativas. Em muitas assembleias legislativas também existe a comissão de orçamento que aprova e vai para a votação lá na Assembleia Legislativa do seu estado, para a votação final e devolução depois ao Executivo. Já nos municípios, ela vai diretamente para a Câmara dos Vereadores, que vão analisar, vão emendar ou não e vão devolver para o Executivo. Esse processo do legislativo e a atuação dele é de extrema importância, porque, como nós informamos anteriormente, essa tributação ela é colhida de forma compulsória e sancionatória do contribuinte de forma individualizada, mas ele não é signatário individual das políticas públicas. As políticas públicas devem atender a toda a sociedade.
E por esse dinheiro ser o dinheiro público que compulsoriamente é pago através de tributação, é obrigatoriamente que ocorra essa submissão ao povo. E através da nossa democracia representativa, esse povo está lá devidamente representado pelos membros do Poder Legislativo. O Poder Legislativo correspondente, então, delibera, vota, pode alterar, emendar ou não, aprovando, devolve o projeto da lei, já em formato de lei, para o Executivo. O chefe do Poder Executivo tem 15 dias para sancionar e publicar a lei, detendo também o poder de veto. O Poder Legislativo tem aqui uma atribuição fiscalizatória, contábil, financeira, operacional e patrimonial dos gastos públicos, dividindo tal atribuição com outros órgãos de controle interno e externo, como é o caso dos tribunais de contas. O Poder Legislativo, então, ele julga a aprovação das contas prestadas pelo Executivo, exercendo o seu poder fiscalizatório. Seguimos, então, trazendo mais noções da atuação do Poder Legislativo e do Poder Executivo, as metas quadrienais do Plano Plurianual, que devem revelar, materializar as plataformas de campanha e que ele é preparado para um médio prazo de duração e de forma regionalizada. A LDO, a Lei de Diretrizes orçamentárias, que traz as prioridades e ela tem eficácia anual, ou, portanto, de curto prazo, assim como a lei orçamentária anual também é de curto prazo, também tem uma previsão para uma anualidade, o exercício subsequente, e a lei orçamentária anual ela traz justamente o conjunto de dotações orçamentárias para que detalhadamente sejam aplicadas de acordo com as finalidades alcançadas e materialização de propostas de campanha já em executoriedade de políticas públicas. Trazemos mais um outro slide detalhando ainda mais para que serve a finalidade, o objetivo do PPA, da LOA e da LDO. E eu gostaria também de conversar um pouquinho, aproveitar esse tempo para falar por que nós devemos eleger políticas públicas em caráter animalista. A gente sabe que os animais convivem conosco atualmente, são reconhecidos como membros da família multiespécie. O Código Civil está sofrendo uma alteração recente, considerando aquilo que a ciência já trouxe para a gente, já comprovou na Declaração de Consciência Animal de Cambridge de 2012, ratificada agora recentemente, em abril, pela Declaração de Nova York, que os animais são seres sencientes e conscientes. Atualmente, como dito, a jurisprudência já os reconhece como membros da chamada família multiespécie. Os lares brasileiros atualmente têm mais filhos pets do que filhos biológicos. Concomitantemente, nós convivemos com milhões de animais, cães e gatos, principalmente os animais domésticos ou domesticados, que dependem de nós, humanos, para a sua sobrevivência, em situação de maus tratos, em situação de abandono. E a nossa Constituição Federal, ela tem um mandamento, ela tem um regramento constitucional previsto no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, parte final, da dignidade animal, ela reconhece a dignidade animal e todo aquele que possui dignidade, ele é possuidor por direito de um catálogo mínimo de direitos fundamentais, em especial o direito à vida digna, à saúde, à alimentação, dentre outros necessários para a sua subsistência e a sua sobrevivência. E como a cidade e os seus habitantes aqui convivem com animais humanos e não humanos, há necessidade que os atuais políticos, as atuais políticas públicas tragam nas suas plataformas, que serão materializadas em plano plurianual, que serão colocadas como diretrizes para serem trabalhadas em lei de diretrizes orçamentárias e que tem que ter um orçamento previsto na lei orçamentária anual para essas políticas públicas afirmativas em defesa e em direito dos animais.
Essas políticas públicas, uma vez previstas como objetivo, diretriz e metas, e isso já acontece no atual governo, o plano plurianual previsto para 2024 a 2027, nós já temos políticas públicas que foram eleitas pela sociedade, houve consulta pública, houve audiência pública, e ali se deliberou pela prioridade de política pública no controle populacional de cães e gatos, que já foi eleito como política pública, já foi prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias e já foi prevista na Lei Orçamentária Anual do governo federal para que seja trabalhado. E a gente espera que os estados e os municípios sigam também essa boa prática, esse bom exemplo, e também elejam dentro dos seus planos plurianuais, nas suas diretrizes e no seu orçamento, verbas para que sejam trabalhadas em políticas públicas animalistas que também possam prevalecer, além da dignidade animal preconizada na Constituição Federal, aquilo que já é reconhecido também como a saúde única, que é a saúde humana, a animal, a ambiental. Além da obrigatoriedade que nós temos de trabalhar dentro dos chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que devem ser contemplados como prioritários, e eles também abrangem de forma holística o direito dos animais, o direito da natureza, e hoje não se concebe que plataformas de candidatos deixem de lado também as políticas públicas que sejam trabalhadas em matéria de saúde, em matéria de meio ambiente, mas que tenham por norte também políticas públicas afirmativas em direito animal. A grande novidade também é que o governo criou o Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais no Ministério do Meio Ambiente. Como dito, ele já encampou políticas públicas, já elegeu para o plano plurianual e já consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual o projeto, além do controle populacional de cães e gatos através da castração, também de chipagem, de reconhecimento desse animal para tutores de baixa renda e também para os animais que se encontram em situação de rua. Há necessidade também de se reconhecer o trabalho que é feito pelos protetores, o trabalho que é feito pelas associações, o trabalho que é feito pelas entidades do terceiro setor, que de forma concreta executam políticas públicas afirmativas em defesa animal, com abrigos, com mutirão de castração, com campanhas de conscientização à sociedade. Recentemente, também, o governo criou o Comitê Técnico Interinstitucional de Uma Só Saúde, reconhecendo a interconexão entre a saúde humana, animal, vegetal e ambiental, e a interdependência desses domínios. E quando nós falamos de saúde única, ou quando nós falamos de meio ambiente, nós estamos falando de uma função que ela tem atribuição, competência para execução de políticas públicas de forma tripartite, né? União, estados e municípios. E quando a gente trabalha dentro de uma política pública que tem esse tipo de atribuição para os três entes da federação, nós podemos ainda mais alargar e trabalhar dentro do chamado transfederalismo, ou seja, todas as unidades da federação dialogando e trabalhando com políticas públicas afirmativas em defesa animal. E a gente finaliza lembrando acerca da necessidade da escuta social, de audiências públicas, de cada vez mais se utilizar o orçamento participativo, uma inovação nossa, uma grande inovação brasileira, de ouvir a sociedade, para que a sociedade possa, de forma mais democrática, de forma mais direta, exercer o chamado controle social e ter a sua participação sociopolítica. Elegendo também aqui as prioridades, que atualmente é feita sempre pelo Poder Legislativo, mas nós podemos alargar também com a oitiva direta da sociedade para eleger quais são as políticas públicas que ela deseja que sejam trabalhadas pelo aquele candidato que ela foi lá, legou o seu voto e acreditou na sua plataforma de campanha. E dessa forma, se nós começarmos a agir de forma holística, se nós começarmos a compreender que a cidade
ela não é habitada só pela pessoa humana, mas que tem milhares e milhões de animais em situação de maus tratos, de fome, animais que sofrem acidentes e são abandonados em vias públicas, e que a gente conta muito com a sociedade, com a participação das entidades do terceiro setor. Nesse sentido, é a necessidade de criar projetos e também planos de trabalho, de propostas, para que haja também aqueles convênios de fomento para que as entidades do terceiro setor possam trabalhar cada vez melhor em prol da defesa animal, que nossos candidatos também possam ter dentro das suas plataformas de campanha políticas públicas afirmativas em defesa animal. Dessa forma, nós estaremos conferindo dignidade para todos e atendendo aquilo que a Constituição Federal já preconizou lá em 1988, que os animais não humanos também são possuidores de dignidade e carecem de um catálogo mínimo de direitos fundamentais que sejam reconhecidos e executados através de políticas públicas afirmativas em defesa animal. Eu agradeço mais uma vez o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui, deixo os meus contatos à disposição para quem queira alargar o debate, criar fóruns de discussões, de debates, para que a gente possa cada vez mais levar para a sociedade o conhecimento de que o reconhecimento da dignidade animal não é um favor, é um direito e é um direito constitucional. Obrigada.